Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramadubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismiraha Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitarila Pravista Shila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj. Também a todos os Shirupanva Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 33, os diferentes tipos de heroínas. Então, agora o Vijay pergunta, quem são as Proshita Bhatrika? O Goswami responde, a Naika Proshita Bhatrika, ela é aquela que tem o amante que foi para uma terra distante. Ela tem muitas atividades que incluem melancolia, inércia, ansiedade, insônia, se vestir ou se banhar. E o Vijay pergunta, quem é a Swadhina Bhartrika? E o Goswami responde, a Naika, cujo amado, Priyatama, é submisso a ela e sempre permanece com ela, é chamado de Swadhina Bhartrika. Ela tem muitas atividades, como, por exemplo, desfrutar de passatempos com ele na floresta, fazer jogos aquáticos ou coletar flores. Vijay pergunta, então a condição da Swadhina Bhartrika deve ser uma fonte de grande alegria. E o Goswami diz, a Swadhina Bhartrika Naika, cujo amado não pode deixá-la por nem mesmo um momento, porque ele está controlado pelo prema dela, é chamado de Madhavi. Dentre os 8 tipos de Naika, 3, a Swadhina Bhartrika, a Vashaka Saja e a Abhisarika, são sempre muito alegres, e ornamentadas com diferentes objetos decorativos. As outras 5 Naikas, chamadas de Kandita, Vipralabdha, Utkandita e Proshita Bhartrika, bem como Kalahantarita,
elas não têm esses ornamentos e tampouco esta mesma fineza. Seus corações estão aflitos com ansiedade e elas lamentam amargamente, com apoiando a sua bochecha esquerda sobre a sua mão esquerda. E o Vijay pergunta: como esse tipo de sofrimento pode existir em Krishna Prema? Qual é o significado desta aflição? E Goswami responde: bom, considerando que Krishna Prema é Chinmoy, este sofrimento aparente é também uma outra variedade impressionante de Paramananda. A aflição experimentada neste mundo material é, de fato, uma fonte de um sofrimento muito forte. Enquanto que na morada transcendental, ele é simplesmente a transformação de uma bem-aventurança estática. Quando alguém saboreia este sofrimento, ele dá início a uma grande felicidade advinda de Chinmoya Rasa. No entanto, isso não pode ser expresso por palavras. O Vijay diz: quais são os graus de prema que essas naikas possuem? E Goswami responde: as naikas foram divididas em 3 categorias: Uttama, Madhyama e Kanishta, de acordo com o grau de prema que elas têm por Krishna. Krishna, ele sente um bhava por qualquer naika específica, de acordo com o grau do bhava que essa naika sente por ele. Tá? Então lembrem-se sempre desse verso do Bhagavad Gita: Jejatamam prapadyante. Krishna sempre diz: eu reciproco na medida em que os devotos me amam ou me servem. Então Krishna, é importante entender isso, Krishna, ele não é unidirecionado, tá? Ele não possui um amor exclusivo por ninguém. Por quê? Porque ele precisa amar a todos, né? Como ele é o objeto de amor de todos, né, todos são unidirecionados a ele, ou todas no caso das gopis. Mas Krishna não pode ser unidirecionado a ninguém, nem mesmo a própria Srimati Radhika. Tá? Então, essa que é a grande diferença. Ele tem que esperar uma ação delas, ou seja, a manifestação de um determinado tipo de sentimento para que ele possa reciprocar de acordo. Ele não vai tomar a iniciativa. Tá? Inclusive com a própria Srimati Radhika. Ele não é unidirecionado e exclusivo para a Srimati Radhika. Ele tem relação com outras gopis. Tá? O que acontece é que Radhika é a preferida dele. Tá? É diferente, mas ela não é a única e nem é a exclusiva. Tá? Krishna não pode ser exclusivo, porque Krishna está olhando para quase que incontáveis divas, né, com as quais ele precisa interagir. Mas todas essas divas estão olhando apenas para ele. Essa aqui é a diferença. Bom, então agora o Vijay pergunta: quais são os sintomas da Uttama, ou seja, mais elevada? Então, a Uttama Naika, ela pode abandonar todos os seus dharmas como se eles fossem um objeto insignificante, né, um pedaço de grama, né, com a finalidade, né, de dar nem que seja um momento de felicidade para o seu amado. Mesmo que o Naika faça esse tipo de Naika infeliz, ela não fica com ciúmes, né? Ou com raiva. E o seu coração ele é destruído, despedaçado, né? Se ninguém diz para ela que o seu amado está infeliz, mesmo que isso não seja verdade.
Então, o coração dela se despedaça quando alguém diz para ela que o amado dela está infeliz, mesmo que isso não seja verdade. Então, Vijay pergunta, por favor, descreva os sintomas da Madhyama. Então, o Goswami responde. O coração dela simplesmente fica amargurado quando ela ouve, né, sobre a infelicidade do seu amado. E quais são os sintomas da Kanishta? E Goswami responde, a Kanishta Naika, ela tem medo dos obstáculos, como por exemplo, a vergonha a vergonha da opinião pública, né? E isso pode inclusive impedir que ela se encontre com Krishna, ou seja, ela tem ainda algumas preocupações pessoais, né? Então esse é o primeiro tipo de Naika, não é tão ávida e nem tão entregue, tá? Então, o Vijay pergunta, quantos tipos de Naika existem no total? E o Goswami responde, no total existem 360 tipos de Naika. Primeiro existem as 15, que eu mencionei anteriormente. Dessas 15, né, elas são divididas mais em 8 tipos. Então, 15 vezes 8, que dá 120. Né? E cada um desses 120 são classificadas em 3, Kanishta, Madhyama e Uttama. Totalizando, então, 360 tipos de Naikas ou heroínas. Agora o Vijay pergunta. Bom, eu acabei de ouvir sobre essas Naikas e eu fiquei muito interessado em saber mais sobre a distinção entre os grupos, entre as líderes de grupos e os Teshoris. Por favor, por misericórdia, me explique sobre isso. E o Goswami responde. As Yuteshoris são divididas em Swapaksha, Vipaksha e Tatashta. Então, as líderes de diferentes grupos de golpes são divididas em 3 tipos. Ainda existem mais 3 divisões de acordo com o nível de Saubhagya, ou boa fortuna delas, que é Adhika, grande, Sama, moderado, e Lagvi, leve. Essas são divididas também em outras 3 categorias. Prakara, que é rude, Madhya, moderada, e Mridvi, que é gentil na forma de lidar. Né? A Naika, que se expressa de maneira muito contundente, né? O seu sofrimento e a sua ira, né, em palavras, ela é chamada de Prakara. A Mridvi Naika, ela fala de maneira doce, né, e a natureza da Madhya Naika, perdão, está situada entre essas duas. Tá? As Adhika Naikas são divididas em 2 seções, chamadas de Atyantiki, extremas, e Apekshiki, comparativas. Aquela que não possui ninguém superior a ela, ou igual, é chamada de Atyantika Adhika. Isso se aplica apenas a Srimati Radhika. A Srimati Radhika é a única que representa esse grupo que não tem, esse grupo não, né? Essa classificação de golpes que não possui ninguém igual ou superior a ela. Tá? Então, Radharani, ela é Madhya, e ela também não encontra ninguém que possa rivalizá-la em Brindavana. E o Vijay pergunta, quem são as Apekshika Adikas? Goswami responde, Apekshika Adika Naikas são Yuteshoris, que são superiores a ou diferentes outras Yuteshoris. Vijay pergunta, quem são as Atyantiki Lagu? Atyantiki Lagu é a Naika para quem todas as outras Naikas, né, são superiores.
Todas as Nayikas são lago comparadas para a Atyantiki Adhika. Exceto pela Atyantiki Lagu, todas as Yuteshwaris são Adhikas. Assim, não há qualquer questão de Atyantiki Adhika de Yuteshwari, né, ser igual ou inferior a nenhuma outra. Similarmente, não há qualquer questão da Atyantiki Lagu ser superior a nenhuma outra, porque ela é Lagu. Né? Existe apenas um tipo de Samalagu. A Madhya Yuteshwari, ela é de 9 tipos, começando pela categoria de Adhika, Prakara e etc. Portanto, existem 12 divisões dentro das Yuteshwaris. A saber, a repetir, Atyantiki Adhika, Samalagu, Adhika Madhya, Sama Madhya, Lagu Madhya, Adhika Prakara, Sama Prakara, Lagu Prakara, Adhika Mridui, Sama Mridui, Lagu Mridui e Atyantiki Lagu. Vijay pergunta: agora eu gostaria de saber sobre os diferentes tipos de dutis ou mensageiras. Goswami responde: as Nayikas que estão aflitas com um intenso desejo de se encontrar com Krishna precisam da ajuda de mensageiras, que são de 2 tipos, Swayam Duti e Apta Duti. Então Vijay responde: qual é a natureza da Swayam Duti? Quando a Nayika está totalmente tomada por Anuraga, um apego profundo, a sua avidez excessiva às vezes remove a sua vergonha, né? Para que ela fique, para que ela seja capaz, né, de expressar a sua bhava diante do seu Nayaka. Essas são chamadas de Swayam Duti. A expressão pode ser de 3 tipos. Expressão no sentido, a maneira como a mensagem, né, será transmitida. Pode ser Kaika Abhyoga, através do corpo, com palavras Vatika Abhyoga e com os olhos Chakshusha Abhyoga. Então Vijay pergunta: o que é Vatika Abhyoga? Vatika Abhyoga é apenas uma indicação ou uma sugestão, Vyanga. Existem 2 tipos de sugestão. A sugestão através da entonação de voz, Shabda Vyanga, e a sugestão no significado, né? Artha Vyanga. Às vezes a sugestão é feita por se referir a Krishna, e às vezes ela é feita por se referir a alguma outra coisa próxima de Krishna. Vijay diz: quais são as sugestões, né, às quais Krishna está sujeito? Goswami responde: existem 2 tipos de sugestões, né, às quais Krishna está sujeito. Sakshad, direta, e Vyapadesha, através de algum tipo de enganação, vamos dizer assim. Então, o que é essa sugestão direta, Sakshat? Então, Goswami diz: sugestões diretas são categorizadas como Garva, ou seja, declarações orgulhosas, Akshepa, acusações, e Yancha, implorando. Né? E existem muitos outros tipos. Vijay diz: o que é uma sugestão expressa através de uma acusação, Akshepa? E Goswami responde: um tipo de sugestão expressa através de uma acusação é baseada no timbre da voz, né, e em algum outro significado. Não há necessidade de dar exemplos para ilustrar isto, porque você já é versado nos alankaras, ou seja, na retórica.
O Vijay diz, muito bem, qual é a sugestão expressa através da súplica? Então Goswami diz, as sugestões expressas através da súplica estão divididas em dois tipos, Swarta e Parartha. Swarta Yancha significa expressar um pedido, né? E Parartha Yancha significa expressar o pedido de outra pessoa. Dentro dessas duas categorias, existe uma sugestão distinta, né? Seja através da entonação, Shabda Vyanga, ou através do próprio significado, né? A ser comunicado, Artha Vyanga. Quando o Bhava está misturado com as palavras, ele é conhecido pela indicação, ou seja, Sanketika Yancha. Vijay diz, eu compreendi o que é Sakshad Vyanga. Nessas declarações diretas a Abhyoga, né, na fala das Naikas para Krishna, existem algumas sugestões de entonação e também de significado. Ali o uso é visto como um drama, né, e outras como performances teatrais, né? E poetas manifestaram essas sugestões através da sua oratória geniosa, ou genial. Agora, por favor, me explique o significado de Vyapadesha. E Goswami responde, a palavra Vyapadesha é um termo técnico derivado da palavra Apadesha, dos Alankara Shastras. Vyapadesha significa por enganação. Ou seja, alguém se expressa de algo confidencial, né, com o pretexto de dizer outra coisa. Ou seja, a conclusão é que alguém fala para Krishna de tal maneira que o significado óbvio leva a uma ideia, mas existe, né, alguma outra intenção oculta, né, para prestar um determinado serviço a ele. Este método de comunicação é chamado Vyapadesha. E ele é um dos deveres da Duti. O Vijay diz, então, Vyapadesha é um tipo de declaração enganosa, cujo significado secreto, né, expressa um sentido de súplica pelo serviço amoroso. Por favor, continue. E Goswami diz, existe um tipo de expressão chamado Purusha Vishaya Gata Vyoga. Isso ocorre quando alguém pensa, Krishna está presente, e embora ele esteja ouvindo, ele não está de fato ouvindo. E então, começa-se a conversar sobre algum animal ou pássaro que está próximo dali. Isto é dividido em também dois grupos. A sugestão que surge do som de palavras e a sugestão que surge do significado de palavras. Ou seja, alguém pode estar ouvindo o que está sendo dito, o que não é bom, ou alguém pode ter entendido o que foi dito, né? Mesmo que de maneira indireta. Então o Vijay diz, eu compreendi isso tudo pela sua misericórdia. Agora, por favor, né, quais são as sugestões físicas, corpóreas, ou seja, gestuais? E o Goswami responde, a abhyoga física ela é executada na presença de Krishna, como por exemplo, estalar os dedos, levantar-se de repente, né, com alguma desculpa, né, cobrir o seu corpo com medo ou vergonha, escrever no chão com os dedos do pé, né,
coçar a orelha, aplicar tilaka, se vestir, movimentar as sobrancelhas, né, gesticular com as sobrancelhas, abraçar uma amiga, dar bronca numa amiga, golpe, morder os lábios, ensartar uma guirlanda ou um colar, fazer sons com os seus ornamentos, né, expor as suas axilas, né, ou seja, levantar o braço, escrever o nome de Krishna e enrolar trepadeiras ao redor de uma árvore. Todas essas são, então, mensagens, né, indicações para Krishna, de que alguma coisa, né, deve ser feita ou vai acontecer, enfim. Cada contexto vai trazer, né, uma informação diferente. Então Vijay diz, por favor, me diga agora sobre as sugestões feitas com os olhos. Chakshusha Abhyoga. E Goswami diz, sorrir com os olhos, deixar os olhos semicerrados, fazer movimentos de dança com os olhos, olhar com um olho fechado, olhar com o olho esquerdo, lançar olhares de soslaio, são sugestões feitas com os olhos. Girar os olhos, revirar os olhos. Então Vijay diz, eu compreendi Swayam Duti. Você acabou de dar uma indicação para me comunicar uma ideia sobre essas mensageiras, né? E eu compreendi que elas são de muitas variedades. Agora, por favor, me diga sobre Apta Duti. O Goswami responde, essas duties nunca cometem nenhum deslize de confidência ou contam nenhum segredo, né, que lhes foram revelados, mesmo que as suas vidas estejam em perigo. Elas são muito afetuosas, extremamente espertas na arte da conversa. Apenas as gopis jovens são dotadas dessa virtude, né, que possui as duties das Brajas Sundaris. Vijay pergunta, quantos tipos de Apta Duti existem? Goswami responde, existem 3 tipos, Amitartha, Nirishtartha e Patrahari. Amitartha é a duty que compreende algumas indicações ou sinais e ela então faz um arranjo para que o Nayaka e a Nayika se encontrem. A Nirishtartha é uma Saki que faz com que o encontro entre a amante e o amado, né, o amante e a amada ocorra, né, através de argumentos persuasivos, né, e de uso da razão. E a Patrahari é aquela que simplesmente leva uma mensagem direta. Vijay pergunta, existem outros tipos de Apta Duti? E Goswami responde, sim, Shilpa Karini, artistas, Devagya, astrólogas, Lingini, ascetas, Paricharika, servas, Datrei, enfermeiras, Vanadevi, deusas da floresta e Sakis, estão todas incluídas na categoria de duties. A Shilpa Karini, ela usa os seus dons artísticos para a pintura para induzir os amantes ao encontro. A Devagya Duti, ela arranja os encontros, explicando previsões astrológicas. A Lingini Duti, por exemplo, como Purnamasi, ela se veste como sendo uma asceta, né? Várias Sakis, incluindo Lavanga Manjari e Banumati, são Paricharika Dutis.
As servas de Srimati Radhika são as Datrei Dutis. As Vanadevis estão presidindo sobre deidades na floresta de Vrindavana, Adhistatri Devis. As Sakis, mencionadas anteriormente, também são Dutis, e elas executam as suas funções expressando suas mensagens abertamente, ou através de indicações indiretas e sugestões. Para fazer isso, elas aplicam todos os tipos de técnicas, como por exemplo, Vyapadesha, enganação, Shabda Mula, o tom das palavras, Artha Mula, significado direto das palavras, Prasamsa, elogios, e Akshepa, alegações ou acusações. Então, quando Vijay Kumara ouviu essas explicações, ele ofereceu o seu Dandavat Pranama aos pés de lótus de Sri Gopala Guru Goswami. Então, se despedindo, ele retornou para a sua residência, refletindo durante o caminho sobre tudo o que havia ouvido. Então, aqui termina o 13º capítulo do Jaiva Dharma. Continuamos na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha. Kripa sindhubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo. Vaishnavebhyo. Namo Namaha.